Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a nossa sexta exploração do nosso curso FAP, Fundamentos de Estatística em Python. Repararam como eu melhorei? Parei de dar aquela travada no começo do vídeo, né? Muito bem, sexta etapa de exploração e é importante, como eu já venho fazendo, de onde nós viemos na última exploração. A nossa dúvida era: the bigger, the better? Lembra disso? Quanto maior a amostra, nós teríamos melhores resultados a respeito do SRS, do Simple Random Sampling. Então foi isso que nós discutimos na última semana e concluímos, chegamos à conclusão, né, de que à medida que nós aumentamos a amostra, os piores casos eram representativos. Aqui que eu apresento, né, os piores casos na nossa amostragem, ainda assim eles são representativos, ou seja, eles estão próximo da média da população, que seria o nosso parâmetro. Isso foi que nós vimos na última aula. Vocês podem buscar, se eu não me engano, eu deixei o código para exploração, tá certo? Não se esqueça de retornar, então, caso você queira revisar de onde nós estamos vindo. Muito bem, hoje estamos programados para falar sobre a amostragem estratificada. Em inglês, Stratified Sampling. Muito bem. Uma imagem visual sobre essa questão de amostragem estratificada. Você vai ficar muito mais próximo do que isso quer significar a partir do código que eu apresento para vocês. Vocês perceberam que eu dei uma... Na verdade, eu queria começar falando da história para que justifique, né, faça um gancho com situações reais. Como aquela amostragem aleatória simples é completamente aleatória, ela pode excluir certos indivíduos da população que são relevantes para algumas de nossas perguntas. Por exemplo, jogadores de basquete jogam em diferentes posições. Apresento para vocês aqui, né? Diferentes jogadores, deixa eu até traduzir, diferentes jogadores jogam em diferentes posições. As métricas de um jogador, número de pontos, número de assistências, etc. Estas métricas dependem de sua posição, onde ele joga. E a gente pode querer analisar os padrões para cada posição individual. Se realizarmos uma amostragem aleatória simples, há uma chance de que a nossa amostra não inclua algumas categorias. Em outras palavras, não é garantido que teremos uma amostra representativa que tenha observações para cada posição que desejamos analisar. Eu vou mostrar para vocês rapidamente no código, naquele WNBA. Deixa eu abrir para vocês rapidamente. Era para ser mais rápido, tá? Aqui. Temos aqui a importação de bibliotecas para mostrar já na prática o que eu estou comentando ali. Li o dataset e vou imprimir usando esse código, olhando pela coluna pós, que mostra a posição do jogador de basquete, quais são os valores únicos, para saber quais valores existem nesse dataset. Minha máquina vai iniciar. Cada minuto que eu paro, ela dá uma travada, ela para, né? Um servidor aí na nuvem, se eu paro de mexer, ela também desliga. Rapidamente. Vocês repararam que eu estou falando meio que nem divulgador, né? De marketing, essas propagandas, mas é para dar uma paradinha diferente. Ela rodou, pessoal. Então as posições únicas que a gente encontra nesse dataset são essas aqui, tá? Então realmente nós estamos confirmando o que estava sendo apresentado no slide, certo? Continuando. Bom, se a gente tem 5 posições, vamos decifrar rapidamente. Então está aí apresentado para vocês todas, falta uma posição aqui, né? Ala pivô, armador, ala armador e pivô. Eu não conhecia. A gente ouve, né, quando assiste NBA, mas eu não ia, se você me perguntasse quais eram as 5 posições, eu não saberia dizer, tá certo? O lado negativo
da amostragem aleatória simples, a técnica que nós utilizamos até agora, é que ela pode excluir indivíduos que jogam em determinada posição. Visualmente, tá? E numa escala menor, é isso que poderia acontecer. Nós temos aqui uma população menor, né, pessoal? De 25. Usando o SRS, pode acontecer a seguinte situação. Nas amostras de 10 jogadores cada, pode acontecer de termos 5 na posição G, 2 na F, 2 na C, nenhum nesta. Tá? Isso não é o ideal. Tá? E eu até fiz um código aqui que visualmente vai mostrar. O que eu fiz? Eu criei uma lista vazia, não vou mostrar, mas depois eu deixo disponível para vocês. O que eu fiz? Eu selecionei 100 amostras de 10, ao invés de fazer... A nossa população aqui é de 143 jogadores, tá? E vou criar o quê, pessoal? Eu vou rodar e vai mostrar para vocês aqui embaixo. Deixa eu rodar aqui só para vocês perceberem. Ó. Rodou já? Tá aqui, ó. Olha o que tinha sido dito lá no slide. Tá aqui. Dessas 100 amostras de 10 cada uma, a amostra 0, a amostra 1, o que a gente encontra aqui? Olha lá. Não apareceu o jogador daquela posição, né? Uma delas não está aqui. Lembra qual que é mesmo? Ó? F, GF, FC, olha lá, GF não tem nenhuma aqui. E ainda, olha, tem, onde está Nora Number aqui, é porque nessa terceira amostra nenhum jogador da posição FC apareceu. Então, evidência de que quando a gente roda o Simple Random Sampling, pode acontecer isso, de que algumas categorias não sejam contempladas. Eu vou aumentar o tamanho da amostra, isso vai se resolver. Por exemplo, vou colocar amostras de 30 jogadores. Reparem que agora, olha lá, todas as posições estão representadas. Tá? Apesar de que em algumas amostragens ainda continua não aparecendo. Tá? Esse código é para mostrar que o que foi dito aqui na apresentação realmente acontece. Tá certo? Muito bem. Para a gente garantir que acabemos com uma amostra que tenha observações para todas as categorias de interesse, podemos mudar o método de amostragem. A gente pode organizar o nosso conjunto de dados em diferentes grupos e, em seguida, fazer uma amostragem aleatória simples para cada grupo. Podemos agrupar esse nosso conjunto de dados por posição de jogador e, em seguida, amostrar aleatoriamente de cada grupo. Visualmente é o que vocês estão vendo aqui. Temos a população. O que é essa técnica de amostragem estratificada? Tá? Primeiro a gente cria grupos dessa população, desses jogadores, né? Organiza por posição. E aí sim, roda o SRS para cada um desses grupos. Ficou claro isso? Depois eu vou mostrar no código, tá? Este método, então, a gente chama de amostragem estratificada. Pessoal, lembra que o curso FEP trata de fundamentos. Se você chegou aqui como especialista em estatística, probabilidade, processos estocásticos, é claro que você vai notar que nós estamos nivelando por baixo, pegando os fundamentos básicos, iniciais e utilizando a linguagem Python, tá bom? Não se esqueçam isso. Então, este método, amostragem estratificada, e nós chamamos cada um desses grupos, quando a gente estratificou, a gente chama de extrato, tá certo? Não é extrato com X, é extrato com S, tá certo? Vamos para a prática? Acompanhe comigo no replay. Vamos começar aqui abaixo. Esse aqui era um outro código que eu deixei para ilustrar aquilo que eu tinha apresentado anteriormente. Como que a pontuação de cada jogador graficamente ficaria. Mas depois eu deixo isso disponível para vocês, tá bom? Vamos ao que interessa. O que a gente quer fazer, pessoal? Nosso objetivo hoje é realizar uma amostragem estratificada. Tá? Nós vamos estratificar o conjunto de dados por posição do jogador e, em seguida, fazer uma amostragem aleatória simples em cada extrato. E, no final, usar a amostra para determinar qual posição marca o maior número de pontos por jogo. Esse é o nosso objetivo.
A nossa pergunta é estatística. Qual a posição de jogadores marca o maior número de pontos por jogo? Primeiro ponto, eu vou criar uma coluna, que eu preciso disso mais para frente. Vamos começar então vamos fazer assim, ó. Criar uma coluna. WNBA. Eu vou criar uma coluna que chama pontos por jogo, porque neste dataset eu tenho uma coluna que chama PTS, que contém todos os pontos que o jogador marcou na temporada. O que a gente precisa fazer? Eu preciso então usar a coluna PTS e dividir, vou até deixar um comentário aqui, né? Olha lá, usar a coluna PTS, todos os pontos na temporada, para ficar claro, né? E dividir pela coluna que registra o número de jogos para cada jogador. Beleza? Tá acompanhando isso aí, pessoal? Então lá, como que eu faria isso? WNBA, vou criar uma nova coluna, vamos chamar de PPG, tá? Vou criar uma nova coluna, PPG, pontos per game, ou points per game. Beleza? E essa coluna que eu vou criar no dataset é resultado do WNBA, a coluna PTS, tá? Se você colocar o nome errado aqui, ele não vai encontrar, tá certo? Dividido pela coluna WNBA. Opa, WNBA. Ó, eu fazendo caca aqui, pessoal. WNBA. A coluna chama Games Played. Tá? Vamos rodar? Ele tem que criar. Eu vou deixar uma. Ó, se eu errar aqui o nome da coluna, vou dar um Ctrl Enter. Olha lá. Não existiu isso aqui. Tá? Então a coluna é D. E repare que no dataset vai aparecer agora uma coluna chamada PPG, que não tem ainda. Acreditem em mim. Tá? Muito bem. Criou essa coluna. Se eu até mostrar aqui, olha, WNBA PPG. Vamos ver se ele já está aí a coluna criada, que é a média de pontos por jogo de cada jogador. Nós estamos em 143. Funcou, belezeira? Funcou, belezeira. Deixa eu limpar essa saída. Não preciso mais disso aqui. Bom, a gente começou a criar uma coluna que armazena o número de jogos por jogador. Certinho? Muito bem. O que eu preciso agora, pessoal? Eu vou estratificar. Vou criar extratos. O que nada mais é? Parece que é... Para o jogador de coluna aqui da posição F, vou criar uma variável, que é um dataset também, um data frame. E vou pegar a coluna de da nossa população que tem a posição igual a F. Melhor mostrando. Eu vou pegar então assim, ó. Vou criar um dataset F, que vai conter o WNBA, por posição, tá? Por posição igual a F. Eu quero pegar esses jogadores. Então eu leio o dataset que seja igual a F, a posição, e armazeno nessa F aqui. Vou dar um Enter, pra gente colocar aqui um F, ó. F, mostra pra mim o que tem no F aí, tá aqui, ó. Tá? Reparem, todos eles têm a posição F. Tá? Agora basta a gente fazer igual. Será que eu tô muito devagar? Então vamos fazer assim, ó. Agora que eu já tinha deixado o código pronto, não vou ficar cansando você. Já entendeu o primeiro extrato está criado. Vou até deixar aqui, ó, criando extratos para cada posição no basquete. Top. Tá? Então repare que eu peguei daquele dataset a nossa população, criei 5 extratos por posição de jogador. Tá feito aí. O que eu quero fazer agora? Bom, eu vou precisar armazenar esse, né? Vou marcar aqui, eu preciso armazenar a média por extrato. Então, vou criar uma variável aqui, chamar pontos, vou deixar em inglês, tá, pessoal? Points per position.
E é um dicionário. Depois, se você não conhece, posso fazer um vídeo mostrando como faz dicionário em Python. Tá? Vou criar agora os extratos. Tá? Vamos criar os extratos. Aqui, ó, criar os extratos que conterão o nosso código, né, os resultados. Vou criar um dicionário mesmo, vou chamar ele de extratums. É igual, eu vou criar um dicionário aqui, tá? Como que a gente cria um dicionário? Eu vou fazer a gente chama de key, ou a chave dele. A chave F maiúsculo, a gente vai ter valores atribuídos para aquele data frame F. E assim sucessivamente. A posição GF, a chave GF nesse nosso dicionário vai conter, será que eu pulei alguma coisa aqui? GF, eu deixei maiúsculo, né? Assim, só sem a barrinha, tá? Já como você entendeu, é assim que se faz o dicionário, eu já tinha feito isso antes, tá? Vou deixar aqui para não ficar perdendo a sua paciência, tá aqui. Criei os extratos, tá? Para armazenar nessa. Quando eu quiser buscar no dicionário, eu falo qual que é o valor da letra tal, a chave tal. Ele me traz só esses valores aqui. Esse é um dicionário, tá? Bom, agora eu vou começar a iterar pelos nossos extratos criados aqui em cima, tá? Fazer um loop assim, ó. For k in. Ele vai rodar naquele dicionário. Stratum, keys, stratums. Então, rode todas as chaves daquele dicionário. Eu quero que você faça o quê? É um loop, ó. O K vai trafegar em todos esses extratos aqui, que são as chaves do dicionário. O que eu quero que ele faça? Eu vou armazenar aquele points per position. O que é o points per position? Points per position é igual, K, né, que é daquela chave K. É igual o quê? Eu leio stratums lá no dicionário. Stratums K. A coluna pontos por jogo que ele tem, isso aqui eu criei PPG, né? Não foi o nome da variável aqui? Aqui, ó. A coluna chama PPG. Então pega aqueles valores da coluna PPG, pegue esses valores e cria uma amostra disso. Então estou pegando aquele extrato, tá? Que só tinha pontos da posição F, por exemplo, e ele está criando agora amostras. Faça amostras, para mim, isso aí, tamanho 10. Lembra disso, pessoal? Random state, para ser sempre igual, né? Igual a 0. E dessa amostra eu quero que você me faça a média. Beleza? Isso aqui que ele vai rodar. Esse é o loop. Fora do loop, quando ele sair desse loop, ele vai tirar a média agora, a gente está fazendo o random, o simple random sampling, para estes extratos aqui. Não está pegando amostras da população total, está pegando agora de cada um desses extratos. Eu estou usando o SRS para cada extrato. Tá? Agora sim. Então, pontos por posição, eu quero descobrir quem. Lembra que a gente ia descobrir quem que marcou mais. Eu vou ler naquele dicionário mesmo. Então eu vou pegar assim, ó, eu quero que você pegue o máximo point, que é daquele dicionário. Entre os itens dele. Tem um código aqui, pessoal, que ele vai buscar o maior, para não ter que ficar passando um por um. Isso aqui automaticamente já faz isso. Operator.item getter maior 1, a posição, né, a gente chama ele para a posição 0. Ah, como eu usei esse operator, eu preciso dar um import aqui. Deixa eu colocar, como já tinha rodado aqui em cima, vou ter que rodar tudo de novo, né? Não sei se ele vai, vou colocar aqui mesmo, vai. Aqui, ó. Estou usando o mesmo import operator para usar aquela funçãozinha que roda todos os valores neste dicionário e vai me trazer o maior. Tá? Se eu não errei nada aqui, esse point, vou printar ele aqui, ó, print
points, ele vai trazer qual é a posição. Tá? Ele vai trazer a posição que tem a maior média de pontos na temporada. Tá? É a posição C. Funcionou. É claro que se você entendeu que nós primeiros pegamos a amostra, nós tínhamos criado uma coluna só com a média de pontos para cada jogador, criamos extratos por posição, é como se a gente pegasse aquela população inteira e criasse outras populações, que a gente chama de extratos, para cada posição. Depois eu criei um mero dicionário. Você pode até explorar novas formas de fazer isso. Eu tentei fazer uma forma diferente e mostro para vocês depois aqui, tá? Talvez fique mais compreensível. Mas a posição C, nós já respondemos a nossa pergunta estatística usando a amostragem estratificada. Neste caso, a posição com maior média é a posição C. Repare que o diferencial é o quê? Que quando a gente cria extratos, eu dou a mesma possibilidade que diferentes jogadores. Era esperado que jogadores... Eu não conheço basquete, né? Mas se você olhar naquele slide, né, que mostra aqui a posição mais longe da cesta, né, o pivô, o ala pivô, talvez esses caras não marquem tanto, né? Aqui é ao contrário, né? A cesta está aqui embaixo. Então seria o armador, o ala. Então se nós pegássemos a amostra do jeito que ela estava, é possível que acontecesse o quê? Lembra que eu mostrei? Rodando aqui, né? Algumas vezes você roda uma amostra pequena e o jogador nem apareceu naquela amostragem. Se ele não apareceu na amostragem, eu não estou dando o direito de todas as posições serem consideradas para responder essa nossa pergunta estatística. Qual é a posição nessa temporada 2016-2017 marcou a maior média de pontos, tá certo? Então aqui temos finalizado o nosso objetivo com louvor, tá certo? Espero que você tenha entendido. O código eu vou colocar no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Não sei porque ele não está descendo aqui. Concluímos, vou deixar o código para você. Recomendo que você consiga também explorar além do que você viu no código. Você pode também fechar os gaps. Puxa, eu nunca vi um dicionário, não conheço muito bem sobre loop. Garanto para vocês que no decorrer do ano o professor vai criar novos cursos, principalmente esses mais básicos, tá? Mas você também tem a possibilidade de contratar o serviço do professor. Aulas em grupo, aulas individuais, presenciais com você, em algum lugar que você define, pode ser pela internet, tá? Tem aí mais ou menos um menu de 95 cursos voltados aí com diversas trilhas para você, tá bom? Então, finalizamos hoje a nossa amostragem estratificada e deixo aqui então o meu agradecimento a vocês e até a próxima. Lembra de curtir o vídeo, veja até o final, compartilhe com seus amigos e se inscreva também no canal e aguarde para o nosso próximo vídeo que chegará em breve. Um grande abraço e até a próxima.